Graça e paz, meus irmãos. Chegou o momento especial do nosso culto, que é a reflexão na palavra do Senhor. E para hoje, especialmente, nós vamos refletir no Salmo 1. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, mesmo sentados, e acompanhar a leitura que eu irei fazer, com reverência também à palavra do Senhor, do Salmo 1, e aprender algumas lições importantes deste Salmo para a nossa edificação espiritual, o nosso fortalecimento espiritual nesta noite. Salmo 1. Acompanhe a leitura, mesmo assentados, irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra neste momento, a qual reconhecemos que é poderosa para nos corrigir, nos aperfeiçoar e nos tornar filhos mais fiéis e obedientes. Também reconhecemos que só a palavra do Senhor é que pode produzir, gerar em nosso coração, em nossa alma, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por isso, Pai, toma nossa mente nesta hora, o nosso coração, dá-nos a tranquilidade que nós necessitamos, ó Pai, neste momento, Senhor, neste ambiente de culto, e alimenta-nos com a Tua palavra, alimenta a Tua igreja, fortalece-nos, ó Deus, nesta hora, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse é um salmo muito especial, muito conhecido também, Salmo 1. Talvez até concorrendo ali com o Salmo 23, que é o salmo, podemos dizer que universalmente conhecido, o Salmo 23. Esse salmo, o Salmo 1, ele é muito especial. E o que nós aprendemos aqui nesse salmo, o que ele nos ensina aqui nesse salmo, ele nos ensina uma lição muito importante, que, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade e um desejo de todo ser humano neste mundo aqui. Esse salmo, ele nos ensina como ter uma vida feliz, como ter uma vida alegre, como ter a felicidade. Ele nos ensina isso. E eu já adianto para você, se você quiser resumir, para você não esquecer esse salmo aqui, não é? Sobre 2 aspectos você resume esse sermão aqui nessa noite. Como ter uma vida feliz? Praticando o bem e se afastando do mal. Ou se você quiser colocar exatamente na ordem do salmo, se afastando do mal e praticando o bem. Mas calma, não é tão simples assim, não é simplório. O salmista vai nos dizer como fazer isso. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para este ensinamento aqui deste Salmo 1. Mas antes de falarmos sobre os ensinamentos propriamente dito, é importante nós pensarmos um pouco sobre o livro dos Salmos e dizer algumas coisas aqui importantes para o conhecimento daqueles que não conhecem e para a lembrança daqueles que já conhecem. O livro dos Salmos, ele é composto por quantos livros? 5. 5 livros. E
Tudo indica que os 2 primeiros livros foram escritos antes do exílio babilônico. E os 3 últimos foram escritos após o exílio babilônico. Por que isso aqui é importante a gente destacar para os irmãos? Bom, vocês sabem muito bem qual foi a causa desse povo da nação de Israel, do povo de Israel, terem se tornado escravos de Nabucodonosor, dos babilônicos. A razão que é revelada para nós foi a desobediência deles. A desobediência do povo de Israel, o povo de Deus, os levou, trouxe como consequência, por castigo de Deus, disciplina do Senhor, juízo de Deus, Deus entregar essa nação como escravos, sob escravidão de uma nação poderosa e de um povo cruel, de um povo mau, os babilônicos. Então, a desobediência a Deus levou esse povo a esse grande e terrível sofrimento, a essa terrível experiência de serem tirados da sua terra, de serem arrancados das suas cidades, do seu país e levados como prisioneiros para uma outra nação, um povo que eles não conheciam, um povo que não era amigo deles, um povo que era um povo mau. A desobediência desse povo. E aí é interessante porque agora, após o cativeiro babilônico, o povo tem nas suas mãos, o povo de Israel tem nas suas mãos, que livro? Dentre outros, o livro dos Salmos. E eles começam agora a ler o livro dos Salmos. E o que eles encontram logo no primeiro livro é colocado nessa ordem. Eles encontram esse ensinamento. O ensinamento de que obedecer a Deus gera alegria, felicidade. Desobedecer a Deus gera sofrimento, gera tristeza, gera dor. E certamente quando, irmãos, os israelitas liam esse salmo, eles tinham na sua memória, era despertado na sua mente essa experiência dolorosa da desobediência que resultou no cativeiro babilônico, na expulsão deles da sua própria terra, da sua própria nação. O que significa então que esse salmo primeiro tinha um propósito, tinha um objetivo de encorajar o povo de Deus, de motivar o povo de Deus a não mais viverem na prática do pecado, a não mais serem desobedientes ao Senhor, mas era um convite, era um chamado para que eles vivessem fiéis, de maneira fiel, vivessem obedecendo a palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor, fazendo agora aquilo que era agradável ao Senhor. Então, nesse sentido, meus queridos, o salmista traz para nós esse ensinamento, essa lição que eu estou resumindo aqui, ou apresentando como tema, como ter uma vida feliz, ou como alcançar a felicidade. Em primeiro lugar, é justamente seguindo a ordem do texto, afastando-se do mal. Continuamente, constantemente, o cristão deve se esforçar para se afastar do mal cada vez mais. E é interessante que o salmista aqui, ele apresenta para nós esse ensinamento sobre três palavras, 3 verbos. Verbos interessantes que nos ajudam a compreender como nós devemos nos afastar do mal. Ele apresenta para nós no primeiro versículo. Ele traz, não só no primeiro versículo, mas ele apresenta os 3 verbos. Deixa eu falar para você dos 3 verbos que está aí no texto. É o verbo andar, é o verbo deter e é o verbo assentar. É o verbo andar, é o verbo parar, né? Estacionar, estabilizar ali, deter, e é o verbo assentar, assentar. Então, em primeiro lugar, o texto nos diz para esse povo que teve essa experiência dolorosa por conta da sua desobediência, traz essa exortação. Qual é a exortação que nós temos aí no versículo 1? Não andar no conselho dos ímpios. O texto diz, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos
ímpios. A palavra ímpios aqui precisa uma atenção nossa. Irmãos, no texto significa pessoa má. Significa o mal. Significa aquele que é culpado de um crime, numa tradução mais literal. Mas quem são os ímpios? Quem são os ímpios hoje? Os ímpios são os que vivem sem temer a Deus. São aqueles que se entregam deliberadamente ao pecado. Deliberadamente numa vida de rebeldia a Deus. São os ímpios nos dias de hoje. Por isso que nós podemos encontrar esse ensinamento no Salmo 58, versículo 3, que diz, olha o que diz o salmista com respeito aos ímpios. Ele diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Deus não se agrada da vida do ímpio. A vida do ímpio é uma vida de rebeldia, de rebelião contra Deus. A vida do ímpio é uma vida de inimizade contra Deus. É uma vida que se volta contra o Senhor e contra a sua palavra. Por isso o Senhor não se agrada. E o ímpio, ele, diz o salmista, ele se desvia de Deus, se desvia do caminho de Deus, desde a sua concepção, e já nascem e desencaminham-se proferindo mentiras. Portanto, são aqueles que vivem numa prática deliberada de pecado sem o temor ao Senhor. Provérbios capítulo 12 vai dizer que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Conselhos. A palavra conselho aqui é importante porque o capítulo 1 vai dizer para nós que nós cristãos, nós discípulos de Cristo, nós filhos de Deus, nós não podemos andar no conselho dos ímpios. E Provérbios está dizendo aqui o porquê. Porque o conselho do ímpio é enganoso. O conselho do ímpio desvia o homem da presença de Deus. O conselho do ímpio afasta as pessoas de Deus. O ímpio nunca vai dar um conselho a você, nunca vai dar um conselho para que você se aproxime de Deus. Nunca vai dar um conselho para que você, no final das contas, se arrependa dos seus pecados e confesse e busque o perdão do Senhor. Quem busca o conselho dos ímpios, despreza a Deus. Quem busca o conselho dos ímpios, despreza ao Senhor. Por isso, irmãos, aquele que ama a Deus, o salmista nos diz que é bem-aventurado, mas ele vai mostrar isso no seu esforço, mostrar isso colocando em prática essa lição de continuamente se afastar do mal, não buscar e não andar segundo o conselho dos ímpios. É uma vida de luta, é uma luta diária. E eu imagino que todos nós lidamos com esta realidade nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas à nossa volta, porque nem todos têm o temor a Deus. E nos relacionamos muitas vezes até com os nossos próprios familiares, que também não são convertidos, não têm o temor a Deus e não concordam e nem apoiam com a maneira de vida cristã que nós vivemos. As nossas atitudes, as nossas decisões lhes incomodam e lhes são contrárias à sua própria maneira de viver. E por isso eles não aprovam. Por isso também o cristão não deve ouvir os seus conselhos, não devem seguir os seus conselhos, porque o conselho do ímpio não agrada a Deus. O conselho do ímpio não é aprovado por Deus, porque o desejo natural no seu coração é contra a Deus. É contra a Deus. Por isso nós devemos constantemente nos afastar e não ouvir o conselho dos ímpios. Afastar-se do mal, então, irmãos, é não dar ouvidos. Pastor, então eu não posso me relacionar com ninguém que não seja crente? Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está dizendo é que você não deve buscar neles o conselho, porque na essência, o princípio da sua vida a sua vida não é conduzida, não é guiada pelos princípios da palavra do Senhor, porque não temem a Deus.
e, portanto, não vai dar conselhos para você que vai te aproximar de Deus, que te envolver no Senhor. Mas veja bem, irmãos, aqui a gente pode até ampliar um pouquinho mais este conceito de conselho, porque muitas vezes não basta, ou não é o caso de você pedir a ele um conselho e ele te dar um conselho que é contrário à palavra do Senhor. Mas tome cuidado, porque no seu relacionamento com os ímpios, e eu chamo a atenção especialmente dos nossos adolescentes, que vivem nesse contexto de escolas, que vivem nesse contexto de amizades, e muitas vezes têm amizades que são adolescentes, que não têm o temor do Senhor, mas muitas vezes não basta ou não é necessário você pedir um conselho para ele, mas você se deixar influenciar pela sua conduta. Uma conduta pecaminosa, uma conduta que não agrada a Deus. Você, desta maneira também, você está seguindo o conselho dele, percebe? Ou dela, porque você está, ao invés de influenciar, ao invés de levá-lo a uma reflexão, levá-lo a reavaliar a sua conduta de vida com base na evangelização, na palavra do Senhor que você precisa fazer, você é influenciado. Isso significa também que você está andando segundo o conselho dos ímpios. Isto é muito sutil, isto é muito imperceptível muitas vezes. Nós nos deixamos ser influenciados pelo conselho, pela conduta, pelo comportamento daqueles que não amam o Senhor, daqueles que não amam a palavra de Deus e que, portanto, nos levam para longe de Deus. O afastar-se do mal, irmãos, ainda é ensinado no nosso texto, não apenas com o verbo andar, mas em segundo lugar, como eu disse para vocês, com o verbo permanecer. E esse verbo também é importante. No original, a ideia aqui traz uma ideia de uma ação concluída. A ideia aqui é de uma conduta determinada. A NVI, por exemplo, traduz esse texto dizendo: não imita ou não imite a conduta dos pecadores. Você viu, você foi influenciado e você tomou a decisão. E você agora pratica, você imita a conduta dos pecadores. O texto está dizendo que não é feliz. Assim como não é feliz os que andam no conselho dos ímpios, também o texto está dizendo, o salmista está dizendo, que não é feliz aqueles que se detêm no caminho dos pecadores. A ideia aqui é assumir a conduta, uma conduta pecaminosa, porque você copiou de alguém. Uma conduta que pode representar, pode significar um vício. Um pecado que é um pecado vicioso de alguém e agora resolve imitar, resolve praticar esse tipo de pecado. Provérbios, capítulo 1, vai dizer assim, o conselho do grande Salomão, o grande servo de Deus, ele vai trazer um conselho para todos nós, dizendo assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se o teu amigo que não é de Deus, se a tua amiga que não é de Deus quer te seduzir, por que você vai para a igreja todo domingo? Cara, vamos passear, vamos festejar. Não precisa você ir na igreja todo domingo, não precisa você ser tão certinho assim. E aí vem as críticas, né? Vem os convites e vem esse tipo de fala recheado muitas vezes com a crítica, com a ironia, com as piadinhas, desvalorizando e desmerecendo seu padrão de vida cristã. Para que você vai à igreja todo domingo? Você é um beato? Você é uma beata? Por que você vai dar o seu dízimo? Você vai estar enriquecendo o seu pastor? Por que você vive uma vida tão certinha assim? Eu me lembro que quando eu era ainda jovem, trabalhando numa empresa, e uma colega de empresa me repreendeu. Me repreendeu porque na minha vida cristã eu já entendia que tinha algumas práticas que eu não podia fazer porque desagradavam ao Senhor. Não podia ter uma
uma libertinagem sexual, por exemplo, e a gente está sujeito a isso, a esse tipo de crítica, né? Como diz uma tal de uma música, não se reprima, domínio próprio. O mundo vai olhar para você e vai dizer, não é assim, você tem que viver, não precisa ser desse jeito. Ou você vai ouvir o ímpio, você vai imitar os pecadores, ou você vai obedecer a palavra do Senhor? Eis a questão. Por isso o grande Salomão está dizendo, não consintas com a sedução do teu amigo, da tua amiga, do teu vizinho, do teu parente, que ele... E muitas vezes, irmãos, as pessoas não crentes fazem esse esforço, fazem esse convite, fazem esse apelo de maneira deliberada, de maneira clara, sem nenhum pudor, sem coragem e vergonha. Ele tenta e luta e se esforça para desviar você do caminho do Senhor. E você sabe disso, não sabe? Muitas vezes deve ter já acontecido com você, com a sua vida também. Pessoas que querem nos seduzir para nos tirar do caminho do Senhor, para o caminho do mal, o caminho pecaminoso. O Provérbios ainda ele continua, vai dizer, porque os seus pés, os pés dos ímpios, correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Ou seja, o pecado para estes, para o ímpio, é normal e é prazeroso. São pessoas que têm prazer no pecado. Aqui o salmista, então, ele assume essa posição e traz para nós esse conselho, dizendo para mim e para você, não se detenha, não gaste tempo, não imite o caminho, no caminho dos pecadores, não siga o caminho dos pecadores, porque isto é prejudicial a você que é servo de Deus. Isso vai trazer não alegria, não felicidade, mas isso vai trazer tristeza, sofrimento e dor a você e a todo aquele que é do Senhor e que segue o caminho dos pecadores. Mas, irmãos, ainda há o terceiro verbo que é trazido no texto aqui para nós, que é o assentar-se. Na sequência do texto, diz, nem se assente na roda dos escarnecedores. Mas a palavra escarnecedor aqui é importante também a gente explicar. Muito provavelmente o salmista tem em mente aqui a ideia de um tipo de pessoa que ele é mais agressivo, é mais ofensivo. A ideia aqui do escarnecedor, irmãos, significa aquele que tem prazer em fazer escárnios. Ou seja, aquele que tem prazer em zombar da sua fé, zombar do seu Deus. Tá vendo? Lá vai ela. Já vai para a igreja, mas de novo. Que Deus é esse seu? O que tanto você tem na sua igreja? Você, domingo após domingo, você vai para a sua igreja. Mas você está seguindo a palavra, que você chama que é a palavra de Deus. Mas essa aqui, a Bíblia foi escrita por homens. Zombam da palavra de Deus. Zombam da sua fé. Zomba do próprio Deus. O salmista está dizendo aqui, classificando este como escarnecedores. A palavra zombaria, aqui, irmãos, é uma manifestação intencional, malévola, maligna, irônica, maliciosa. E às vezes por meio de risos, por meio de piadinhas, palavras engraçadas, mas totalmente ofensivas à fé cristã. E você muitas vezes pode ser alvo de zombadores, pode ser alvo de escarnecedores, que vêm com o propósito de machucar, de ofender e de desviar o crente do caminho do Senhor. Há uma outra tradução com respeito a esse texto que ele vai dizer assim, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui é mais direto. Quem são os zombadores? Eu já disse, aqueles que menosprezam a Deus, aqueles que rejeitam a lei de Deus. E de novo eu evoco aqui o grande Salomão, Provérbios capítulo 1. Ele vai dizer assim, até quando, honestos, repreendendo esses zombadores, até quando amareis a necessidade? A necessidade. E vós, ó escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, porquanto aborrecem o conhecimento
e não preferiram, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O escarnecedor estará sendo aguardado pelo juízo de Deus no último dia. A mão de Deus será pesada contra o escarnecedor e contra todos aqueles que deliberadamente intentam, investem em desviar o povo de Deus, em desviar os servos do Senhor, o Filho de Deus, do caminho do Senhor para o caminho do mal. Mas, irmãos, aqui o salmista nos responsabiliza. Veja quando ele diz, bem-aventurado é o homem, ele diz que não anda, ele diz que não se detém, ele diz que não se assenta. Isso implica que você precisa decidir. Quando você for provado, que você já esteja preparado e no seu coração já tenha tomado essa decisão. A decisão pelo caminho do Senhor, a decisão pelo Senhor e não pelo caminho do mal. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso coração, a cobiça do nosso coração, ela é poderosa. Ela nos engana. Se nós não estivermos chamando por Deus, em oração, buscando no poder do Espírito Santo de Deus, que Ele nos fortaleça, para que nós vençamos os desejos cobiçosos do nosso coração, a nossa carne, a nossa natureza que está caída, mas que se levanta muitas vezes. Se nós não vigiamos, nós seremos facilmente vencidos. Deixaremos o caminho de Deus, caminho do bem, caminho de Cristo, e seguiremos o caminho do mal, desobedecendo a Deus, imitando os escarnecedores, imitando o ímpio. Há um ditado muito conhecido entre nós, e você vai se lembrar, que diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Tome cuidado com as suas amizades. Pastor, eu não posso me relacionar com ninguém. Não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é sal e luz. E é lá que você deve estar, mas com uma missão. Você não deve estar no mundo para se deleitar dos prazeres do mundo. Você não deve estar no mundo para se deleitar das amizades ou dos prazeres dos quais os seus amigos e amigas se deleitam. Você deve estar no mundo com a missão de santificar o nome de Deus. Seu relacionamento com seus amigos glorifica a Deus. Quando você está longe da igreja, longe dos irmãos, longe, no caso das crianças, dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, longe das autoridades, pai, mãe e aqueles que você respeita, você tem vigiado e você tem honrado o nome do Senhor, permanecendo na presença do Senhor. É isso que nós vamos falar na segunda parte desse sermão aqui. Ou você tem seguido o caminho do mal, longe dos olhos daqueles que vigiam por você e que encorajam você e que muitas vezes repreendem você, exortam você por amor a você. Tome cuidado. Você está no mundo para glorificar a Deus em tudo o que você faz e de maneira especial no seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Nós precisamos nos relacionar testemunhando de Deus, santificando o nome de Deus e glorificando o nome de Deus. Irmãos, e a segunda parte desse sermão, então, ele nos diz que nós devemos nos afastar do caminho do mal. Claro que antes disso, ele vai falar que o resultado daqueles que andam no caminho do Senhor, daqueles que resistem a essas tentações, o resultado é a felicidade. E é interessante porque o salmo, ou o salmista, ele vai trazer aqui uma ilustração importante para mostrar o homem feliz, a mulher de Deus feliz. Ele vai trazer a árvore frutífera. Mas o ponto do salmista não é a árvore, ele está falando do servo de Deus. Então ele vai dizer no versículo 3 que este que segue os conselhos, a palavra do Senhor, né, e não o caminho do mal, ele vai mostrar aqui o resultado. Ele vai dizer, ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Então veja, é uma árvore viçosa, cheia de vida. É uma árvore que todo mundo tem prazer em se aproximar dela, em se dirigir a esta árvore, né? E lembro ainda também que quando criança, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, meu pai, ele gostava muito de sair
ali era uma zona rural, uma cidade pequena, mas próxima ali a zona rural, e havia pés de umbu. Alguns aqui conhecem a fruta umbu. Uma frutinha pequenininha, lá, conhece, né? Umbu. Mas quando você pega um umbu que não é doce, um umbu que deu ruim, não dá para você consumir aquele umbu. Ele é amargo, ele é azedo, né? E você não consegue comer, se desfrutar daquele fruto. Então, quando você se aproximava daquele pé de umbu e você via que o chão estava forrado de umbu, né? Caía, né? De maduro, caía. E você experimentava aquele fruto e era saboroso e era doce. Você se alegrava com isso, né? Ou pode ser qualquer outra árvore frutífera. Imagina um pé de manga, né? Um pé de jaca, né? Você vai sair daqui hoje pensando em amanhã correr para o mercado e comprar essas coisas, né? Veja, irmãos, árvore frutífera. Agora, é muito triste você se aproximar de uma árvore dessa. De longe você tem uma impressão boa, uma boa impressão, mas quando você chega na árvore, você tem uma decepção. O salmista não está falando desse tipo de árvore porque ele está dizendo do crente que obedece a Deus. E ele vai dizer que o crente que obedece a Deus é semelhante a esta árvore, é alguém que produz fruto, é alguém que alegra os outros, é alguém que tem sempre o que oferecer de bom para os outros. A semelhança da árvore aqui. E veja que ele termina o versículo 3 dizendo justamente isso. E tudo quanto ele faz, não é a árvore que ele está falando, percebe? É o cristão, é o servo de Deus. Tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido, será bem sucedido. Então, irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós seguimos a palavra do Senhor, e é esse a ênfase do salmista, porque você deixa de seguir o ímpio, deixa de se assentar, deixa de permanecer, deixa de ouvir, porque você ama a Deus. Essa é a motivação para você ter essa atitude de resistência em relação aos ímpios. As pessoas que amam viver no pecado e que não amam a Deus e nem a sua palavra, você é motivado a resistir às suas investidas, aos seus convites. Por quê? Porque você ama a palavra do Senhor. Você tem prazer na lei do Senhor. É o que diz o versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer nosso, irmãos, deve estar na lei do Senhor. Então, veja que o salmista começa dizendo o que você não deve fazer como cristão. Não seguir o caminho dos ímpios. Não seguir o caminho do mal. Mas para você ser feliz, você precisa fazer algo. Não só não fazer, mas fazer. Então você não faz, não segue o caminho do mal, o caminho pecaminoso, mas você segue o caminho do bem. O que é o bem aqui? É a verdade, é a palavra do Senhor. É o que eu acabei de ler para os irmãos aqui. Então, como ter felicidade? Como ter uma vida feliz? Além de resistir e rejeitar tudo que nós já falamos aqui, o ímpio e os seus convites, você, para ter uma vida feliz, você precisa aceitar, praticar e obedecer. Como ter uma vida feliz? Praticando o bem. Ou seja, obedecendo a palavra do Senhor, por amor ao Senhor. Irmãos, esse é o grande chamado de Deus para todo convertido. Antes da sua conversão, você obedecia a qualquer coisa. Mas eu arrisco a dizer que, acima de tudo, você obedecia o seu próprio coração. Você dizia, eu sou dono do meu nariz. Não é? Eu mando na minha vida. Quem é você para mandar em mim? Eu faço na minha vida o que eu quiser. O crente não pode ter essas palavras nos seus lábios e no seu coração. Porque quem manda agora na sua vida é Deus. Aliás, Deus sempre mandou. Você era enganado, um tolo, antes da conversão, quando você dizia isso, já que você disse isso. Mas agora você já sabe. Depois de convertido, quem manda na minha vida? Deus. Então o crente tem o prazer agora de obedecer ao Senhor, porque depois de convertido, ele entende isso agora. Ele entende esse salmo, ele entende o versículo 2, mas ele tem dificuldade, não é? Você não tem dificuldade de amar a palavra do Senhor? Eu tenho dificuldade de amar a palavra do Senhor. Eu tenho dificuldade de amar a Deus, porque nós somos pecadores. Você não tem essa dificuldade? E o que você precisa fazer
para amar a Deus cada vez mais. Veja, irmãos, nós entendemos, nós concordamos com o salmista. Nós sabemos, sim, que para termos uma vida feliz, para termos a felicidade, não há outro caminho. O caminho é obedecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Mas você está pronto para amar a palavra de Deus? Você está pronto para obedecer a palavra de Deus? Nem sempre. Nós não estamos prontos. Nós já entendemos, mas isso já é importante. Se você já entende, se você já é convencido de que ser feliz significa obedecer à palavra de Deus, fazer a vontade dEle, isso já é um passo importante. O que você precisa fazer então? Clamar, pedir, orar ao Senhor. Senhor, muda o meu coração. Senhor, a Tua palavra eu oro, eu leio a Tua palavra muitas vezes, e a Tua palavra para mim, Senhor, ela serve como um calmante, serve como um sonífero. Eu começo a ler a palavra hoje e só no dia seguinte eu termino, porque eu pego no sono, eu durmo, estou tão cansado, Senhor, e não tenho ânimo para ler a palavra do Senhor. Eu não tenho disposição para ler. Pastor, a Bíblia parece ser um livro tão antigo, não consigo entender. Quanto menos você lê, mais você vai achar isso. Quanto mais você lê, quanto mais você se envolve, quanto mais você se dedica, mais você tem ou está preparado para descobrir como é preciosa a palavra do Senhor. Eu recomendo você a ler partes do Salmo 119, e você tem ali no Salmo 119 o amor do salmista pela palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, nela medito dia e noite. E o salmista vai declarando o seu amor pela palavra do Senhor. Irmãos, esse amor não é só do salmista. Não deve ser exclusividade só do salmista. Mas o amor pela palavra de Deus deve ser de todos nós. Existe coisa mais importante do que a Bíblia para você, para o cristão, a palavra do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a amar a palavra do Senhor e a obedecer a palavra do Senhor. E você vai encontrar essa exortação em toda a Bíblia, em muitos textos, para que nós façamos isso. O texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não cesses, e essa palavra foi para Josué, não cesses de falar deste livro, o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, olha o resultado. Já diz a palavra de Deus a Josué: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pastor, na minha vida nada está dando certo. Tudo que eu penso dá errado, eu começo a fazer e não consigo terminar. O salmista nos mostra o caminho para sermos bem-sucedidos. Não imite o mundo. Não copie as pessoas pecaminosas que não têm compromisso com Deus, que não têm parte com Deus neste mundo. Não tem parte na obra de Deus, não tem parte na igreja de Deus, a igreja de Deus em toda a terra. Não se deixe influenciar. Ontem nós falamos um pouco sobre isso lá em casa com os adolescentes. Quem você está procurando imitar? Quem você escolheu para ser as suas referências? Se você escolheu qualquer um que seja, além de Cristo, você está fadado ao fracasso. Ah, mas eu escolhi o fulano que faz tanto sucesso, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que é tão famoso. Isso quem faz é o mundo. Você, como cristão, não deve fazer, não deve ter como referência pessoas mundanas. Observe a vida das pessoas que não têm um temor a Deus, o que você vai imitar. Por isso o salmista diz: ame a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ter a direção de Deus sobre a tua vida. E é interessante, né? Me chama a atenção essa parte final do texto aqui, voltando para o versículo 3 novamente. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu olho para a igreja de Cristo, irmãos, e eu vejo isso. Eu vejo irmãs, eu vejo irmãos, que você olha assim e humanamente você diria: qual a chance de dar certo? Quais as chances de dar certo a criação de filhos? Quais as chances de dar certo ela viver uma vida equilibrada? Ou ele com o relacionamento conjugal que tem, com a condição financeira que tem? Quais as chances, humanamente falando? Nenhuma. Tem todas as chances de dar errado.
mas são crentes piedosos. São irmãos e irmãs em Cristo que consagram a sua vida a Deus todos os dias. E você percebe isso através da oração que ele faz, da oração que ela faz. Você percebe isso através da intimidade, quando é pedido para ler a palavra, ela lê a palavra de Deus sem dificuldades. Mas aquele que não tem intimidade, tem dificuldade para orar, tem dificuldade para ler, e vai ter dificuldade para crer, confiar e colocar em prática e amar essa palavra de Deus. Mas se você está assim, se você vive assim, não se desanime. Essa palavra é justamente para encorajar você e dizer que há tempo, que está em tempo, que este é o momento oportuno de você levar a vida com Deus com qualidade. Com essa qualidade que o salmista mostra aqui. Um crente que rejeita o mundo, as coisas do mundo, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e que ama a palavra de Deus. Comece a buscar isso em Deus. Senhor, me dá mais amor pela tua palavra, Senhor. Senhor, me ilumina mais a minha mente para eu compreender a tua palavra, Senhor. Você vive sem tomar café, sem almoçar, sem jantar à noite, aqueles que jantam. Você vive sem fazer as suas refeições. Quem vive assim, ou está doente, ou está fazendo greve de fome. Não é o caso de nenhum de nós aqui. Como cristãos, nós devemos pedir a Deus o seu auxílio, clamar ao Senhor para que Ele nos ajude e nos ensine a amar a sua palavra e a amar a Ele. Eu sempre lembro aos irmãos, né? Pastor, como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que eu sei que eu amo a Jesus? O próprio Jesus responde, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer amar Jesus? Eu amo tanto a Jesus. Eu amo tanto o meu ídolo. É fácil a gente amar os ídolos. Porque eles oferecem ou eles têm aquilo que muitas vezes humanamente nós desejamos. É fácil a gente cair em tentação e copiar o mundo. Mas para que você vai seguir ídolos neste mundo se você tem o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Portanto, irmãos, este é o ensinamento aqui na palavra do Senhor. Se você rejeita o mundo e o conselho e o caminho dos ímpios e dos escarnecedores, e se você agora resolve amar ainda mais a palavra de Deus e colocar em prática a palavra do Senhor, qual vai ser o resultado? O salmista já mostrou para nós. Você vai ser um cristão abençoado e abençoador. Olha que interessante. Você vai ser abençoado porque você se deleita na palavra do Senhor. Você é cheio do ensinamento da palavra do Senhor. Você é uma pessoa com uma fé fortalecida no Senhor. E tudo que você faz está sendo bem sucedido de acordo com o plano, a vontade do Senhor. Mas agora, ao invés de você buscar conselho dos ímpios, você é alguém que está preparado para aconselhar e aconselhar corretamente com base na palavra do Senhor. Você é alguém capaz de acolher. Alguém que é assim, a árvore frutífera, percebe? A árvore frutífera. A árvore frutífera, ela é frondosa. Um dia de calor, você tem o prazer, imagina numa estrada, né? É difícil você imaginar isso no contexto aqui da cidade, mas a gente que viveu isso, a gente sabe disso, né? Você numa estrada de terra, né? Ou você trabalhando na roça, eu também fiz isso. Quando chega meio-dia que você quer almoçar, você não quer almoçar ali no meio da plantação, seja de milho ou de feijão. Você quer almoçar, quem sabe, embaixo de um umbuzeiro. E você deseja que esse umbuzeiro, já que eu falei do umbu aqui, né? Você deseja que esse umbuzeiro seja cheio de folhas verdes e debaixo dele você pode até tirar um cochilo depois do almoço naquela deliciosa sombra ali. O cristão que ama a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus, ele é um cristão que tem o que oferecer. Ele é abençoado, ele pode abençoar as pessoas à sua volta. Ele tem fruto para dar. Percebe? Ele tem sombra para oferecer, ele acolhe, ele acalenta, ele renova, ele fortalece, porque o seu fruto é saboroso, o seu fruto é cheio de nutrientes,
Ele aconselha corretamente, ele renova aquele que está batido, aquele que está caído, aquele que está desanimado. Deus não espera menos de nós, porque Ele nos dá as condições para sermos crentes à semelhança da árvore frondosa, da árvore que produz o fruto na estação certa. O profeta Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor. Presta atenção nesse versículo. Bendito o homem que confia no seu ídolo, no seu jogador de futebol. Não. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que palavra linda. Assim como o profeta Jeremias, o salmista também está nos convocando, nos chamando a confiar, a temer, a seguir os ensinamentos do Senhor, a entregar nossa vida no caminho do Senhor, para que nós sejamos pessoas não apenas felizes para a nossa própria experiência, para nosso próprio benefício, mas felizes, acima de tudo, pessoas felizes glorificam a Deus, felizes santificam o nome de Deus, pessoas felizes com Cristo são pessoas que estão preparadas para servir, para socorrer, para alcançar outros para o próprio Senhor, para o nosso Deus, o nosso Pai. Mas, irmãos, triste será o fim daqueles que não temem a Deus, daqueles que se afastam de Deus, daqueles que abandonam a palavra do Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção para os 3 últimos versículos. O versículo 4 diz: os ímpios não são assim, diferente dos crentes, a semelhança da árvore, os crentes que têm o que oferecer, que são abençoados e que tudo quanto faz prospera. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perdão, irmãos. Palha que o vento dispersa. Algo que é levado pelo vento assim tem direção certa? Tem propósito? Uma palha que é levada pelo vento, ela tem uma direção certa, tem um propósito certo, tem um destino certo? Está desorientado. O ímpio sem Deus, o ser humano, a pessoa. E olha só como isso é importante. Não é só o adulto, mas o jovem, o adolescente, a criança, o bebezinho, que não é criado no caminho do Senhor. É a semelhança da palha que o vento dispersa. Porque se o ser humano não tem a direção de Deus na sua vida por meio da sua palavra, ele não tem rumo na sua vida. Ele não tem destino para Deus. O seu destino é o pecado, é a condenação, é o juízo, é o sofrimento eterno. E é isso que diz o salmista. Olha só, versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, no último dia. Não prevalecerão, ou seja, serão condenados. E o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá é se perder, é não ter vitória, não ser bem sucedido, é o fim. E tudo isso aponta então para o juízo, para o castigo eterno. Meus irmãos, essa palavra do salmista aqui, ela é uma palavra, além de ser uma palavra muito agradável, é uma palavra que deve alegrar o nosso coração. O Salmo 1 você deve ler ele todos os dias, ter na sua mente, né, no seu coração, o Salmo 1, mas ele traz para nós essa exortação, traz para nós este ensinamento. E o ensinamento, como eu disse, você pode resumir aqui. Como ter uma vida feliz, como ter a felicidade, desviando do mal e seguindo o bem. Desviando-se do mundo e daqueles que amam o mundo e o pecado, e obedecendo a palavra do Senhor,
amando a sua palavra, colocando em prática a sua palavra. E nisso você estará sendo aperfeiçoado. E nisso você estará sendo transformado, sendo alguém mais parecido com Jesus Cristo. A sua alegria, a sua esperança não será as coisas temporais desta vida. Sim, você desfruta. E olha que interessante. O crente é proibido de desfrutar das coisas prazerosas desta vida? Não, pelo contrário. Ele é o único que desfruta das coisas dessa vida e da maneira correta. Da maneira como Deus quer que nós desfrutemos. Você pode ir para o jogo de futebol, você pode ter seus amigos, você pode aproveitar das coisas boas dessa vida, mas calma aí. É como nos diz o próprio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, que traz essa exaltação para os jovens. Você pode aproveitar de tudo o que Deus nos permite e nos dá nesta vida aqui, com prudência, com sabedoria, de maneira que Deus seja glorificado, se guiando ou guiando-se pela palavra do Senhor, pelas Escrituras Sagradas. Que Deus renove a sua fé, o seu amor pela palavra dele, que Ele ilumine o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, para que você saiba como andar no caminho do Senhor e amar cada vez mais a sua palavra para a glória do nosso Deus. Amém.